Agora eu quero te contar um pouquinho da minha história. É uma história de muita superação, mas eu me sinto muito orgulhosa e hoje eu entendo o porquê que eu tive que passar por tudo isso. E eu sei exatamente como que você se sente agora. Eu sei exatamente os pensamentos, os sentimentos, o comportamento, o sentimento de fracasso, de frustração, de culpa, de medo, porque eu já estive nesse lugar. Então, desde criança, eu fui uma criança gordinha e eu acreditei que a comida era a minha recompensa. E aqui eu já te mostro que os nossos padrões de comportamentos, eles começam desde a nossa infância. Você acha que você engordou há 2 anos atrás? Na verdade, não. Você vem engordando desde quando era criança. Tudo começa na sua mente. Tudo começou lá na sua infância. Eu sempre tive uma criação muito rígida. Então, minha avó, como cuidado, ela tinha um excesso muito grande de cuidado, né? Então, a minha rotina era muito rígida. Então, assim, muito. O que a minha avó fazia? Quando eu tinha a rotina legal, quando eu conseguia cumprir com todas as tarefas, eu podia escolher alguma comida que eu gostasse ao final da semana. Então, com isso, eu entendi ali duas coisas que eu levei para a minha vida adulta. Primeiro, que tinha uma recompensa, que era a comida. Então, todas as vezes que eu acertasse, ou até mesmo também que eu não acertasse, eu ia procurar a comida como consolo e também como recompensa, para recompensar aquele ato de acertei, deu certo, cumpri com todas as minhas atividades, agora eu mereço. Outra coisa foi que a exaustão, a sobrecarga, como a minha avó ela tinha um padrão de sobrecarga, de me colocar muitas tarefas, e se eu desse check em todas, eu iria conseguir ter uma recompensa que era a comida, eu trouxe essa sobrecarga de fazer, e nada tá bom para minha vida adulta. Talvez você já esteja começando aí a se identificar, né? Então, desde criança, desde muito nova, eu briguei contra a balança. A minha primeira dieta super restritiva foi aos 8 anos de idade. Na adolescência, mais ou menos assim, com uns 15 anos, eu inventei de dar de modelo. Então, foi a fase que tudo realmente começou a ficar mais sério. Porque foi aí que eu desenvolvi o meu primeiro transtorno alimentar, que foi a bulimia nervosa. Então, eu desfilava, eu batia fotos, e eu lembro que nos desfiles eu precisava, tipo assim, emagrecer 4 quilos em uma semana, ou até menos. Então, era aquelas dietas malucas, era realmente métodos compensatórios, né? Nunca cheguei a vomitar, porque eu realmente tinha muito pavor de vomitar, nunca gostei muito. Mas tinha os outros métodos compensatórios, de ficar de jejum, de ficar lá na academia horas, né? Para compensar o que eu tinha comido, né? Que isso caracteriza o transtorno da bulimia nervosa. Eu enfrentei a bulimia até mais ou menos na faculdade. Quando eu achava que realmente eu estava entrando em algo que seria a solução dos meus problemas, que era a faculdade de nutrição, na verdade foi tudo ladeira abaixo, né? Porque eu comecei a escutar aqueles comentários assim: nutricionista não pode ser gorda, cuidado com o que você come, e nutricionista come isso, e eu comecei a ficar mais bitolado do que eu já era. Só que em vez de eu ter agora o transtorno de bulimia, eu migrei para o transtorno da compulsão alimentar. E foi aí que eu passei os 4 piores anos da minha vida sofrendo com compulsão alimentar. E era realmente um ciclo muito sofrido, onde eu comia quantidades assim exorbitantes de comida e tinha vezes que eu chegava até a ir no hospital mesmo, porque eu tinha passado do ponto. E aquilo ali me causava muito sofrimento físico, mas principalmente na minha alma, principalmente no meu emocional. E aí eu finalizei a faculdade, colei grau com 105 quilos. E eu lembro que assim que eu colei grau, eu consegui uma parceria com uma clínica bem conceituada aqui da minha cidade. E eu ouvi de um familiar meu que eu inventasse, fosse estudar e inventasse alguma coisa, dizendo que ia viajar, algo do tipo, e depois voltasse, emagrecesse e voltasse. Porque gorda daquele jeito eu nunca seria uma boa profissional. O que aconteceu depois daí foi que eu comecei uma busca incansavelmente para provar para essa pessoa que eu seria uma boa profissional gorda. E isso fez com que eu quisesse validação das pessoas a todo momento. Isso fez eu perder muito tempo de vida, fazer cursos, pós-graduações fora, São Paulo, enfim. E cursos que eu honro muito, cada curso que eu fiz, né? É aí a minha bagagem, querendo ou não. Mas eu entrei nesses cursos não porque eu queria, não porque eu gostava, mas é porque eu queria validar algo para alguém. E foi aí que eu cheguei no meu ápice, assim. Ápice da obesidade, da minha saúde física, com dores articulares,
com apneia do sono, com gastrite, não conseguindo dormir direito, com crises de ansiedade, tomando remédio controlado. O meu ciclo menstrual era totalmente desregulado, mas eu não entendia o porquê que isso está acontecendo. E muitas das perguntas de vocês sejam justamente essas. Por que que eu sei o que fazer? Eu sei que no lugar que eu estou não dá certo, mas eu não consigo sair desse lugar. O porquê que mesmo sabendo eu não consigo fazer? E essa era a minha pergunta por anos. Só que foi aí que eu tive acesso à minha primeira formação de terapeuta nutricional. E essa formação mudou tudo, porque eu consegui identificar que a minha ferida era sim física, existia algo físico, né? Existia algo que me fazia sofrer, mas que na verdade existia uma raiz do problema, que era justamente uma ferida na alma. O que mais me doía, o que precisava ser tratado, era uma ferida na alma, era uma ferida nas emoções, eram traumas, eram crenças, gatilhos que me faziam recorrer à comida. Então, quando eu entendi isso, muita coisa mudou. Eu lembro na primeira aula dessa formação de terapeuta nutricional, eu lembro que eu chorava assim como uma criança, porque finalmente eu tinha descoberto o porquê que eu não tinha conseguido até aquele momento. Eu decidi passar um ano sem atender, colocando tudo em prática em mim. Emagreci 30 quilos, me curei do transtorno da compulsão alimentar, venci o transtorno. Só que aí eu entrei em outra fase da minha vida. Eu decidi terminar um relacionamento de 11 anos e eu comecei a namorar muito nova, né? Adolescente, tinha 16 anos, 15, 16. E eu entrei, logo depois que eu terminei meu relacionamento de 11 anos, eu entrei numa fase de querer aproveitar a vida. Quem nunca, né? E ali foram viagens, festas, bebidas, né? Relacionamento que só me deixava mais vazia, só me deixou mais ferida, me fazia me sentir assim um objeto, um lixo, sabe? Amizades falsas, ambientes errados, comportamentos errados. Eu vivi uma vida de forma automática, de forma impulsiva, descontrolada financeiramente, descontrolada em tudo, não existia equilíbrio na minha vida, em nada, existia um desequilíbrio total na minha vida. Eu posso dizer que a única que estava ok era o meu físico estético, mas por dentro, mais uma vez, eu inventava uma mentira para mim mesma. Eu tinha caído no mesmo ciclo de sempre. Tinha emagrecido, mas eu precisava ainda tratar algo mais profundo que eu não estava conseguindo perceber, que era o quê? Um vazio que existia dentro de mim. E como é que você mudou tudo isso, Nath? Foi um dia que eu fui para uma festa, fim de ano, e eu lembro que passou o ano e eu fiquei assim, olhei para um lado, olhei para o outro e disse assim: o que é que eu estou fazendo aqui? O que é que eu estou fazendo com a minha vida? Eu acho que foi aquele primeiro momento onde o Espírito Santo começou a me incomodar. E naquele tempo eu não sabia nem o que era Espírito Santo, porque eu vim de uma base católica, mas eu nunca me conectei, né? E eu lembro que naquele dia eu fui para casa, voltei bem mais cedo. Quando eu percebi esse incômodo, né, eu voltei. E aí eu acordei no outro dia me sentindo tão vazia, me sentindo tão não pertencente, né? Com aquele olhar triste, com aquele vazio, aquela angústia, aquela culpa. E eu disse assim: chega, eu vou procurar uma igreja que a minha alma vibre. Foi assim que eu falei: eu quero encontrar uma igreja que a minha alma vibre. E aí, no dia 2 de janeiro, eu fui pela primeira vez para a minha igreja. A igreja que o Senhor me encontrou. A igreja que hoje eu me sinto pertencente. Prometi que não ia chorar, mas não vai estar dando. É, calma. Em 5 minutos, dentro daquela igreja, eu senti algo que eu nunca senti antes. Em nenhuma fase da minha vida, eu senti algo tão bom. Eu me arrepiava, eu chorava, e eu mais entendia que aquilo era só um começo da minha jornada. E que encontrar Jesus e que deixar ele entrar na minha vida não era sobre me arrepiar, não era sobre chorar, mas era sobre deixar ser esculpida por ele, deixar realmente com que ele caminhe junto comigo e faça as escolhas para mim, que não sou eu que tenho que fazer as escolhas, que eu posso realmente descansar toda a minha ansiedade nele. Só que depois desse dia tinha muita coisa ainda que precisava ser trabalhada, né? E eu fiquei meu pé cá, meu pé lá. E aí teve um dia que eu disse assim: Deus, se realmente o Senhor existe,
O Senhor precisa me tirar daqui. O Senhor precisa me fazer sair daqui, porque sozinha eu não vou conseguir. E aí foi aí que ele me apresentou a corrida. E eu lembro que eu tinha muito aquela visão de aproveitar a vida, era o quê? Sexta-feira à noite, festas, barzinhos, comportamentos errados, me preencher com realmente com amizades com pessoas a todo momento, e eu sentia que eu estava rodeado de pessoas, mas ao mesmo tempo sozinha. Era tão insuportável a minha presença, a minha própria companhia, que às sextas-feiras eu não conseguia dizer não, eu não conseguia ficar em casa. Exatos um ano sem passar um final de semana em casa, porque era insuportável a minha própria companhia. Por que eu falo que Jesus ele me encontrou através da corrida? Porque às sextas-feiras à noite eu não tinha forças para dizer não para saídas, porque eu me sentia muito só. E quando eu comecei a perceber que os sábados eram incríveis, né? Eu lembro a primeira corrida que eu fiz sozinha na beira-mar, não conseguia correr nem 10 minutos direto. E eu senti uma felicidade tão grande, tão grande, tão grande, que eu falava assim para minha amiga, e eu dizia assim para ela, amiga, meu Deus, eu tô muito feliz. E eu falava isso para ela, e que sentimento que eu senti naquele dia, sabe? E logo depois eu fui pra praia, e aí eu virou a minha chave. Eu disse assim, é isso que é aproveitar a vida. É isso que o Senhor quer que eu viva. Não é aquela vida mais. E aí eu comecei a ficar viciada em dormir cedo na sexta-feira para acordar no sábado de manhã, né? Só que eu me sentia muito sozinha, porque os meus amigos no tempo, embora sim eu conheci muitas pessoas legais que eu levo para a vida até hoje, eu também conheci pessoas em amizades muito falsas que me deixaram cicatrizes emocionais. E naquele tempo eu tinha amizades ali de farras, né, de bebida, de comportamentos que eu realmente queria eliminar. Então eu me sentia muito só. E era assim, foi um momento de deserto. Mas hoje eu entendo que aquele deserto foi preciso para que eu conseguisse dar valor à minha própria companhia, para que eu aprendesse realmente a ficar sozinha. Mas mais do que isso, para que eu realmente construísse ali o começo da minha intimidade com Deus, para que eu ouvisse a voz dele com clareza, né? Mas era muito difícil porque quando eu estava acordando, 4:30 da manhã, os meus amigos estavam voltando da farra e eu me sentia muito só. E todas as noites a minha oração era: Senhor, me apresenta pessoas certas, me faz conexões certas e não me deixe voltar atrás. Por muito tempo, minha oração foi essa. Até que ele me apresentou muitas amigas. Hoje eu tenho muitas amigas de Deus mesmo, assim, que me aproximam dele, que me aproximam do caminho dele. Honro tudo que eu passei. Não desonro, porque eu sei que eu precisava passar por aquele caminho, por aquele deserto, justamente para estar aqui. Mas isso me fez entender o lugar que eu não quero estar e o lugar onde eu quero estar, que é perto da presença do Senhor. Só que eu ainda não tinha aceitado Jesus, né? Na igreja evangélica a gente fala assim. E eu acredito que é um momento onde você fala sim para Deus, né? Para Jesus. E não é sobre religião, é sobre onde o momento que é um marco na sua vida onde você tem consciência de que só Deus ele pode te preencher. Então eu me sentia muito indigna. Eu achava que eu tinha que estar solucionado todos os meus problemas, que eu precisava realmente estar correta, estar certa de tudo, mudar todos os meus comportamentos para depois aceitar Jesus. Na verdade, é o contrário, né? Ele te aceita do jeito que você é. Ele quer realmente te tratar desse jeito, justamente para a glória também ser dele, né? Para que todos possam ver que foi o feito dele, que para você também possa aumentar a sua fé. Então, foi aqui onde eu aceitei Jesus, foi nessa sala, foi sentada aqui, dia 13 de agosto, foi onde eu disse sim. Sim para a transformação por completo na minha vida. 3 meses depois eu me batizei, e aí que foi que realmente tudo começou a mudar de verdade na minha vida. A minha identidade ela foi totalmente restaurada. As mentiras que eu acreditava sobre mim, elas foram ressignificadas e eu fui totalmente preenchida pelo amor de Deus. E hoje eu ajudo outras mulheres. Muito provavelmente você deve ser essa mulher que está me escutando aqui agora. Foi assim que também nasceu o movimento Esculpidas, né? Um movimento de mulheres que se sentem vazias, que não entendem o porquê que elas mesmas se sabotam, porquê que elas vivem nesse ciclo frustrante de começar algo, não conseguir manter, aí chuta o balde, vem aquele sentimento de frustração, de culpa, seja a comida,
seja novos relacionamentos, sejam pessoas, amizades, sejam comportamentos, sejam bebida, sejam ambientes, mas ela sempre está buscando algo como uma tentativa de preencher aquele vazio. E ela vive recomeçando em vários aspectos da vida dela. O Senhor, ele não é um Deus que diz assim, ou, ou. Ele diz e. Que eu quero dizer com isso? Ou você tem ali o seu físico, a sua parte física legal, ou então você é uma boa esposa, ou então você é uma boa profissional, ou então você é uma boa mãe. Não. O Senhor, ele não é esse. O Senhor, ele quer abundância para a sua vida. Ele quer prosperidade como um todo. Então, ele é o Senhor do I. Então, ele quer que você seja uma boa mãe, uma boa esposa, e ele quer também que você tenha sucesso no seu lado profissional e que você cuide do seu físico e que você tenha sucesso no seu ministério. Ele é I, ele não é O. O que eu sempre falo é que o seu corpo, ele é templo do Espírito Santo. Então é a morada de Deus ali dentro, o Espírito Santo que habita dentro de você. Então, o ato de você cuidar do seu corpo, cuidar do seu emocional, cuidado com as palavras que você escuta, com os ambientes onde você frequenta, com seus comportamentos, com as pessoas que andam ao seu lado, é uma forma de você honrar a sua vida, é uma forma de você honrar a Deus também. E o método esculpindo você era algo que existia, que já era muito bom, só que eu sentia que faltava algo. E o que que faltava? Essa parte da identidade, né? Onde eu tive que passar, a minha identidade ela precisou ser restaurada para que eu estivesse aqui transbordando na vida de vocês. E eu acredito também que através de mim, vocês vão ser transformados, vocês vão ser esculpidas para que vocês também possam transbordar na vida de outras mulheres. E para finalizar, eu quero declarar sobre a sua vida. Eu quero declarar, você, mulher, que está se sentindo agora frustrada, cansada, sobrecarregada, eu quero declarar sobre a sua vida um tempo novo, uma nova estação, onde você possa viver de forma leve, onde você possa ter o preenchimento por completo do amor de Jesus, que todo espírito maligno que queira te causar ansiedade, medo, angústia, frustração, ele seja repreendido agora na autoridade do nome de Jesus e o Senhor, a partir de hoje, ele te dê um novo tempo, ele derrame sobre você a cura e eu derramo sobre a sua vida tudo aquilo que o Senhor fez para mim e está fazendo ainda, para que você caminhe na presença do Espírito Santo, para que você seja completamente cheia do amor de Deus. Porque só assim você não vai sentir vazia. Só assim você realmente vai se sentir feliz. Não que você não tenha dificuldade, você vai ter. O Senhor ele não promete que nós não teremos dificuldades, mas ele promete, quando você aceita caminhar com ele, ele promete que você nunca vai ficar sozinha, mas ele vai estar ali, te segurando, te sustentando. E todo deserto que a gente passa é para a gente aprender algo, né? Então, se você está no deserto hoje, não ore para você sair daí. Não ore para você para passar logo, mas ore para entender e ter discernimento por que que você está aí. O que que o Senhor ele quer te fazer aprender? Porque todo deserto é um convite para você ir para um próximo nível. Espero que tenha feito sentido para você e coloca aqui nos comentários se ressoa aí, se fez sentido para você a minha história, se você está passando pelo mesmo, já passou. E um beijo da sua mentora, Natália Dantas.